que o De La Cruz quebrou o silêncio. Mas, no vídeo de agora, a gente vai trazer informações sobre os jogadores que estão na pré-lista de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. A convocação será na próxima segunda-feira e tem novidade nessa pré-lista da seleção brasileira. E por falar nisso, um dos jogadores desperta interesse de mais um clube italiano que enviou representantes ao Brasil para acompanhar esse jogador. Que jogador é esse? E a gente vai comentar essa informação também. Isso tudo e muito mais nesse vídeo, mas antes, aquele pedido clássico para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com geral, porque assim todo mundo vai se inscrevendo no canal. E claro, não deixe de hypar o vídeo, isso é extremamente importante. Você hypando o vídeo, mais pessoas vão conhecendo o canal Vene Casagrande. Ó, galera, o Flamengo entra em campo nessa quarta, mas nessa terça-feira à noite tem uma reunião extremamente importante do Conselho Deliberativo do clube para apreciar e votar o contrato milionário, quase bilionário, da Betano com o Flamengo. A gente já falou muito sobre esse contrato, mas para a nossa audiência rotativa, um resumo aqui dessa proposta que será votada pelos conselheiros logo mais em uma reunião na Gávea, mas também pessoas poderão participar de maneira online, de maneira híbrida. Vamos lá. Pagamento no valor fixo de 268,5 milhões de reais. E quando eu falo pagamento fixo, ou seja, não tem bonificação por títulos, como costuma ter em alguns acordos com outras empresas. É um pagamento fixo, independentemente se o Flamengo for campeão da Libertadores, do Brasileiro, da Copa do Brasil, o Flamengo vai receber esse valor fixo por ano, que dá em torno de 42 milhões de euros por ano. E eu boto em euro, só para vocês terem noção, isso é praticamente perto do que grandes clubes da Europa estão ganhando com seus patrocinadores master. Tem clube que ganha 50 milhões de euros, estamos falando do clube de primeira linha da Europa, e o Flamengo vai receber nada mais, nada menos que 42 milhões de euros por ano. E o contrato, você já sabe, terá uma duração de 40 meses, isso é importante, válido de setembro desse ano até dezembro de 2028, é um contrato curto para um patrocínio master. Isso quer dizer que daqui a 40 meses o Flamengo, obviamente, vai fechar um novo acordo ganhando muito mais do que recebe atualmente. Independentemente se a Betano vai continuar, se tiver uma renovação de contrato, é óbvio que o Flamengo vai exigir um valor maior. E com isso, a gente faz uma conta aí que esse valor de patrocínio pode chegar a quase 900 milhões de reais nesses 40 meses. Para ser mais exato, 895 milhões de reais, que dá em torno de 140 milhões de euros. Vocês têm noção disso? É por isso que tem muito rival que está morrendo de medo do Flamengo a partir de agora, porque o Flamengo já está muito organizado e agora terá mais dinheiro em caixa. E a Betano, ela vai patrocinar o Flamengo na parte ali que você já sabe, patrocínio master, na parte da frente, na camisa de futebol masculino, tanto de treino quanto de jogo, feminino também, basquete e vôlei. Além disso, a Betano vai fazer ações na Flamengo TV e em mídias digitais do Flamengo nas redes sociais, obviamente. Então, eu não tenho dúvidas que esse patrocínio será aprovado pela grande maioria dos conselheiros. Eu não sei quem será o corajoso a votar contra um patrocínio desse, com todo respeito. Não, assim, obviamente eu não li o contrato todo, mas nada me faz crer que alguém vai ter a coragem de ser contra esse patrocínio master, patrocínio esse que a diretoria fez uma baita negociação, promoveu ali uma concorrência muito grande. Num certo momento a Superbet chegou muito próximo de acertar, mas em cima da hora a Betano acabou fazendo uma proposta maior e o Flamengo escolheu a Betano. E assim, não seria nenhum problema se fosse Betano ou Superbet, mas a Betano é uma empresa super conceituada, conhecida mundialmente, e por mais que tenha novas atualizações envolvendo casa de apostas aqui no futebol brasileiro, a Betano não vai ser afetada, digamos assim, porque tem um nome internacional. Vamos agora para uma das informações principais desse vídeo, a lista
de Carlo Ancelotti, a pré-lista, vários jogadores estão nessa pré-lista e nós apuramos jogadores do Flamengo que estão nessa pré-lista. Inicialmente a gente trouxe mais cedo nas outras redes sociais o nome do Samuel Lino, e não é a primeira vez que ele está numa pré-lista da seleção brasileira, mas por ser um jogador do Flamengo, eu me sinto, entre aspas, na obrigação de noticiar, e noticiamos. Além disso, o Léo Pereira, informação que primeiro trouxe o Coluna do Fla e nós apuramos e está confirmado. Léo Ortiz, Alexandro, ou seja, são esses 4. Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandro e Samuel Lino. Eu particularmente acho que o Léo Pereira deveria ser convocado sim para a seleção brasileira e não estar apenas na pré-lista. Ah, Vene, que isso? Sim, já falei e volto a repetir. O Léo Pereira, que para muitos é o patinho feio do setor defensivo do Flamengo, para mim é titular absoluto e vem jogando muita bola. Está vivendo o seu melhor momento na carreira, dentro e fora de campo. Quando eu falo dentro e fora de campo, porque fora de campo ele atingiu uma maturidade que antes eu não conseguia ver no Léo Pereira, em todos os sentidos, inclusive no processo de se cuidar, aquele treinamento invisível que a gente gosta de dizer fora do clube, o Léo Pereira vem fazendo muito bem. E não é à toa que ele performa muito bem. Inclusive, a parte física do Léo Pereira, embora ele seja privilegiado, mas por conta do trabalho dele, que ele vem se cuidando fora do clube, ele está conseguindo tirar mais vantagem ainda. Tanto é que ele é pouco poupado, assim como o Léo Ortiz também, que é um baita jogador, mas isso aí não é segredo para ninguém. Eu só acho que o Léo Pereira, ele não é valorizado da maneira que deveria por muitos torcedores do Flamengo nas redes sociais. É o mesmo caso do Gonzalo Plata no setor ofensivo, mas vamos focar aqui nesses jogadores que estão na pré-lista. Alexandro não é nenhum absurdo, porque titular mesmo, joga muita bola. Samuel Lino joga muita bola. Muitos vão falar, só porque está no Flamengo agora vai se chamar. Não, na época do Atlético de Madrid, o Carlo Ancelotti já assistia de perto o Samuel Lino. Óbvio, enfrentava ele várias vezes no futebol espanhol. Além desses 4 da seleção brasileira, os 4 da seleção uruguaia, como a gente falou no vídeo anterior, também estão na pré-lista da seleção uruguaia. Varela, Vinha, Arrascaeta e De La Cruz. O De La Cruz me chama a atenção, porque é um jogador que ficou inativo um mês, mas é um jogador de seleção mesmo, é sempre chamado. E provavelmente o Gonzalo Plata também estará na pré-lista da seleção dele. Ainda não saiu, o Flamengo ainda não recebeu a pré-lista da seleção equatoriana. Então, por conta disso, não tem como a gente cravar, mas a boa fase do Gonzalo Plata faz com que a gente tenha essa pré-informação, porque dificilmente ele não será convocado. Ele foi convocado mesmo quando estava lesionado, vocês vão se recordar, num passado recente. Mas é isso, ou seja, 4 da seleção brasileira, 4 da seleção uruguaia, ainda tem o Gonzalo Plata. 9, o Pulgar, seleção chilena, está machucado, obviamente, mas se ele tivesse à disposição, 10. Ainda tem outros jogadores, o Danilo, por exemplo, é um jogador que é sempre chamado para a seleção brasileira. O Pedro também é um jogador que se candidata para ser chamado para a seleção brasileira. O Flamengo tem um elenco de seleção. E é isso. Gente, o último jogo contra o Internacional mostrou o meio de campo formado por Jorginho, Saúl e Arrascaeta. Me desculpe a palavra, é sacanagem, obviamente no lado positivo da palavra. É um meio de campo absurdo. Inclusive seria o meu meio de campo para o jogo dessa quarta-feira contra o Internacional. Vamos para o último assunto aqui, porque o GE soltou. Napoli envia representantes ao Brasil para observar Léo Ortiz do Flamengo. Eu vou trazer aquilo que eu apurei junto ao Flamengo. O Flamengo não recebeu nenhuma informação de que o Napoli enviou ou vai enviar representantes ao Brasil. No Flamengo, o que comentaram comigo chama a atenção a quantidade de clubes de olho em Léo Ortiz e ninguém faz proposta. E de fato é isso. Toda hora tem um clube de olho em Léo Ortiz. Que bom! Que bom, é sinal que os clubes sabem observar bons jogadores, porque de fato ele é um bom jogador. Mas, gente, toda hora um clube italiano observa e não faz proposta. Foi o Milan, foi empresa Red Bull, que não é italiano, mas enfim, a gente está falando aqui de um clube que teoricamente se interessou por Léo Ortiz. Agora o Napoli, todo mundo se interessa e ninguém faz proposta. Estranho isso, né? Acho que vocês entenderam o recado, eu espero que sim. Pessoal, vamos falar de Arrascaeta. Por falar em uruguaios, os 4 uruguaios do Flamengo, Arrascaeta, De La Cruz, Vinha e Varela, estão na pré-lista de convocados da seleção uruguaia.
informação que a gente publicou nas outras redes sociais e eu estou trazendo no vídeo de agora. Tinha até esquecido de botar aqui no meu roteiro, mas fica aí a informação. Eu, particularmente, acho que se chamar o De La Cruz vai ser péssimo para o Flamengo. O Flamengo fez um trabalho de longo período aí, de um mês, com o De La Cruz, para ele poder ficar bem fisicamente. E o próprio Felipe Luiz já disse, quando o jogador vai para a seleção, o clube perde o controle dessa preparação. Mas vamos falar de Arrascaeta agora, que chegou a 100 assistências com a camisa do Flamengo desde a sua chegada em 2019. Ou seja, em menos de 6 anos, o Arrascaeta conseguiu esse número impressionante. E a melhor temporada dele com a camisa do Flamengo foi em 2019, 52 jogos, 18 gols e 19 assistências. E só em 2021 que ele não conseguiu fazer o double-double, né, que a gente chama ali, de passar de 10 gols e passar de 10 assistências no mesmo ano. Em 2021 ele fez 9 gols e deu 14 assistências. Nos outros anos ele passou tudo de 10. Cara, esse ano, por exemplo, ele tem 39 jogos, 14 gols e 11 assistências. Na minha opinião, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até o momento. Não sei o que vocês pensam. Caio Jorge também está fazendo um grande torneio, digamos assim, e eu estou gravando esse vídeo aqui antes do jogo do Cruzeiro contra o Mirassol. Ele pode até fazer gol, que a minha opinião não vai mudar. Arrascaeta, para mim, é o melhor jogador do torneio até o momento. E por falar em Uruguai, vamos falar agora de De La Cruz. De La Cruz teve nome envolvido, polêmica com o médico do Flamengo, num grupo de WhatsApp, dizendo que a condição física dele é péssima, enfim. E aí o De La Cruz, depois de voltar aos gramados, no jogo contra o Internacional no final de semana, quebrou o silêncio na zona mista e falou sobre tudo. Ele falou: ninguém vai conhecer melhor meu corpo do que eu. Hoje me senti bem, vou seguir trabalhando para continuar numa sequência de jogo. Depois o treinador é quem vai colocar os jogadores no campo. Tentarei estar à disposição de todos os jogos que tem pela frente. Quarta-feira tem mais. Quando ele foi perguntado sobre os dias difíceis, inclusive que ele ficou com a família dele no Uruguai, ele respondeu: eu fiquei com a minha família porque a gente já tinha programado. Não por causa do que você falou, a polêmica com o médico Runco. Já tinha programado isso com o DM, Departamento Médico, para ir no final de semana ao Uruguai. Aconteceram muitas coisas que falaram e eu não vou falar agora. Chegará o momento de, quem sabe, eu falar alguma coisa. Eu me concentro no que tenho que fazer. Família, independentemente do que a gente de fora diga, eu sei o que eu tenho que fazer, o trabalho que eu dou para jogar, tudo que faço. E o que falo depois não vai me tirar do foco. Estou centrado, sei o que tenho que trabalhar para jogar e estou tranquilo. Hoje eu voltei muito bem, muito feliz por isso. Para cima. Olha, rapaz, gostei. Mas De La Cruz admitiu que sentiu a falta de ritmo também de jogo. Acho que não tem um time titular e reserva. A gente tenta trabalhar todos iguais. O treinador fala isso. Todos têm que estar preparados para, quando ter a oportunidade de jogar, a gente jogar bem. Acho que o time é muito forte, muito fechado. Então quem entra faz tudo da mesma maneira. Simplesmente hoje eu tentei seguir o ritmo de jogo, mas não consegui. Mas normal, porque estive muito tempo fora. Mas o time ajuda e tento de minuto a minuto agarrar o ritmo de jogo. Pois é. Enfim, esse aí é o De La Cruz. Falou também sobre a concorrência, que aumentou bastante no time do Flamengo. É bom ter uma concorrência interna, acho que isso eleva o time. Depois quem tem que decidir é o treinador. Hoje viu o Saul muito bem jogando de volante. A gente tem que estar preparado para quando o treinador decidir. Tem muito jogo pela frente. Então acho que vai dar oportunidade para todo mundo jogar. E por falar nisso, de time titular, eu vou até entrar na próxima pauta aqui do meu roteiro. Qual time você mandaria a campo nessa quarta-feira? Estava conversando com alguns amigos, inclusive vou até sugerir isso para o SBT, lá para a produção, porque eu acho que é um bom debate. Por que eu acho que é um bom debate? O Pedro, que foi a ausência, foi reserva no jogo de ida, foi titular pelo Campeonato Brasileiro, meteu 2 gols. E muita gente pede o Pedro no time titular, independentemente se a Arrascaeta está ou não. A gente viu o Saul jogar muita bola de volante ao lado do Jorginho. E a gente vê aí o Alan e o Everton Araújo não conseguindo dar conta do recado. Tudo bem, tem um De La Cruz de volta, mas eu acho muito cedo colocá-lo como titular. Gostei bastante do Saul. E aí fica a pergunta, um bom debate. Qual time titular você mandaria? Manteria o Pedro? Não manteria? Botaria o BH novamente, o Bruno Henrique novamente centroavante? Eu vou falar o meu time
para quarta-feira como eu escalaria. Não sou o treinador, mas eu sou coerente. Eu sempre falo que os melhores têm que jogar. E na minha concepção, os melhores nesse momento são Rossi no gol, Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda, Jorginho, Saul, os dois volantes, Arrascaeta, obviamente, no meio, Luiz Araújo na ponta direita, Samuel Lino na ponta esquerda e Gonzalo Plata. É isso mesmo, Gonzalo Plata de centroavante. Para mim, é um jogador que entrega o que o Felipe Luiz gosta, intensidade. Por isso que ele bota o Bruno Henrique. Para mim, é um jogador que pode não finalizar muito bem, mas gera muito jogo para os seus companheiros, muito jogo mesmo. E eu acho que o estilo de jogo que o Flamengo vai encontrar nessa quarta vai ser exatamente isso. O Internacional vai para cima. Eu acho que vai ser muito parecido o jogo. Vocês vão se recordar, no ano passado, o Flamengo Internacional no Beira-Rio. Vai ser muito parecido o jogo. Muito mesmo. Pressionando e os dois times disputando quem é mais intenso, quem fica com a bola. Eu acho que o Gonzalo Plata se encaixaria perfeitamente nessa estratégia. É a minha visão. Eu quero saber qual é a visão de vocês agora. Como vocês escalariam o time do Flamengo? E aí você tendo o Pedro para o segundo tempo, o Bruno Henrique para o segundo tempo, Everton, Cebolinha para o segundo tempo. Nossa, tem muitas opções para o segundo tempo. E aí, como é que você escalaria? Seja você o treinador e me fale. Tô trazendo uma tonelada de notícia rubro-negra. O Flamengo acaba de aprovar, com esmagadora maioria, o maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro. Foram 654 votos a favor, apenas 11 contra e 4 abstenções. A Betano, casa de apostas de alcance internacional, será a nova parceira master do Mengão, com contrato que vai até o fim de 2028. São quase 269 milhões de reais por ano, podendo chegar a incríveis 280 milhões de reais com variáveis. A marca vai aparecer em todas as camisas oficiais e uniformes de treino, do masculino ao feminino, incluindo basquete e vôlei. O poder do Flamengo cresce a cada dia, e a torcida já vibra. O contrato da Betano com o Flamengo é histórico. Se dividirmos, são mais de 22 milhões de reais por mês e cerca de 745 mil reais por dia. A parceria inclui metas ousadas: transformar 200 mil torcedores em usuários da plataforma e vender mais de 1 milhão de camisas oficiais. Além disso, o clube se resguarda juridicamente, podendo rever ou até encerrar o acordo se a carga tributária comprometer o patrocínio. A estreia da nova marca nos uniformes será contra o Vitória, já que não houve tempo hábil para colocar o logo no jogo desta quarta contra o Internacional. O Flamengo se prepara para dominar financeiramente o futebol brasileiro. O Flamengo analisou 8 propostas, mas apenas 3 superaram os 200 milhões de reais: Superbet, Sportingbet e Betano. No fim, a gigante internacional levou a melhor, garantindo o patrocínio mais valioso da história do futebol nacional. O clube buscou uma empresa com maior alcance global, e a escolha se mostrou estratégica para fortalecer a marca Flamengo fora do Brasil. A Betano terá visibilidade máxima, com logo estampado na parte mais nobre da camisa uma rubro-negra e na camisa 2 branca, além de presença nos uniformes de viagem e placas de publicidade do Maracanã. É investimento e visibilidade de outro nível. O contrato também prevê cláusulas detalhadas de segurança. Se os impostos sobre a Betano forem muito altos, o Flamengo pode reduzir exposições ou até revisar o contrato. É uma proteção que garante que o clube não seja prejudicado financeiramente. A cláusula mínima foi fixada em 195 milhões de reais, mas a Betano se mostrou disposta a ir muito além disso, mostrando confiança total na força da marca Flamengo. É mais que patrocínio, é estratégia financeira para manter o time sempre competitivo e ainda mais dominante no cenário nacional e continental. Além do patrocínio, o Conselho Deliberativo aprovou mudanças importantes no Estatuto do clube, com inclusão de cláusulas antirracistas. Agora, qualquer associado, dirigente, atleta ou funcionário que praticar ou incentivar discriminação racial poderá ser suspenso ou expulso. Prestadores de serviço também serão responsabilizados. O Flamengo amplia suas ações sociais e educativas, com campanhas, cartilhas, pets e cursos de conscientização. O clube mostra que não é apenas força financeira, mas também liderança ética e social no futebol brasileiro. O Flamengo tem desenvolvido um verdadeiro programa antirracista, com parcerias estratégicas com CUFA, ID_BR e Mucab, além de cursos de identidade racial para colaboradores e seminários sobre valorização da cultura negra. Jogadores da base, do futebol feminino e do basquete participam de palestras e ações educativas, que vão até outubro.
Essa postura reafirma o clube como referência em responsabilidade social, unindo desempenho esportivo, impacto social e uma mensagem clara de respeito, diversidade e inclusão.